O meu nome é Anderson Zampier Ubrich, sou professor do Departamento de Medicina Integrada da Universidade Federal do Paraná. Sou chefe do Departamento de Medicina Integrada, coordeno o projeto de pesquisa com estudantes universitários, comportamento ativo e fatores de risco, um estudo de segmento. O projeto de pesquisa Fatores de Risco e Estilo de Vida Sedentário de Universitários, ele tem como característica principal verificar essa relação que o sujeito tem com o seu comportamento, se ele é ativo, se ele é sedentário e o seu estilo de vida como um todo. Nós já tivemos alguns estudos agora realizados pelos meus alunos de iniciação científica do curso de medicina. Esses estudos já comprovaram algumas coisas, já mostraram algumas evidências pelas quais nós estamos com um certo grau de comprometimento. Verificamos que os alunos do curso de medicina ficam em média 70% do seu tempo completamente sedentários, parados, e apenas 2% do nível de atividade física desses sujeitos é considerado o recomendado segundo as recomendações americanas, europeias de atividade física. Então, essas diferenças que existem quando você não está no meio universitário, entrando para o meio universitário, ou seja, com as suas responsabilidades em estudar, em ter as suas particularidades aqui dentro da graduação, isso nos fez compreender, nos faz tentar pesquisar o porquê, o quanto muda o estilo de vida desses sujeitos, desde o ingresso na universidade, ou seja, como calouro, e depois como veterano na sua formação. Um dos outros desfechos dessa nossa pesquisa foi, nós fazemos um teste de esforço, um teste ergométrico, e as guidelines recentes recomendam que o sujeito segure na esteira para fazer o teste de esforço. É como se fosse caminhar na esteira segurando ela. Só que na literatura já se verifica que isso tem uma diminuição do gasto energético, você facilita a tua caminhada. Isso é um dos desfechos já reconhecidos, mas será que tem alterações importantes também em outros componentes? E nós vamos verificar na função autonômica, ver a atividade simpática, que estimula o músculo cardíaco, e parasimpática, que controla o músculo cardíaco. E verificamos, sim, com algumas evidências já, que os sujeitos que, quando você segura durante o teste de esforço, ou também se for extrapolar numa sessão de exercício na esteira, você diminui a atividade do músculo cardíaco, você tem mais controle. Só que não é dentro de uma realidade, porque quando você vai caminhar, por exemplo, na rua, ou caminhar no parque, ou em qualquer lugar, você não está andando, segurando em alguma coisa, e sim você está plenamente solto. Então você tem um menor gasto energético, imaginando que está fazendo um maior gasto energético, ou despendendo mais energia para fazer exercício. Isso foi um trabalho que nós verificamos. Esse estudo ele tem duas fases. Então a fase primeira é uma fase transversal, que a gente faz várias avaliações, e uma fase experimental. Dessa fase experimental nós tiramos outros dois resultados. Nós pegamos os mesmos sujeitos que fazem essa parte transversal, ou seja, coletamos várias variáveis e colocamos ela como um fator para a prescrição de exercício. Então nós pegamos uma única sessão de exercício e colocamos esse sujeito para fazer uma sessão de exercício em leve intensidade, que é o que todo mundo normalmente faz, e moderada intensidade. Ao colocar esses sujeitos, nós verificamos alguns marcadores imunológicos, que é uma outra área de pesquisa que eu atuo, sistema imune e exercício. Tem alteração no sistema imune e exercício? Tem, isso já é comprovado na literatura. Uma pesquisadora dinamarquesa chamada Bente Pedersen, ela descreve que o exercício tem um fator importante para imunomodulação. E uma única sessão de exercício dá efeito em marcadores imunológicos? Sim. Entre os marcadores que nós verificamos foi a função neutrofílica e a função linfocitária. Uma das minhas acadêmicas, a Amanda Schleiger, ela defendeu o seu TC verificando o efeito de uma única sessão de exercício
seja ela de leve, também numa outra sessão moderada, em marcadores da função linfocitária. E verificou que os exercícios mais severos ou perto de moderado, eles têm uma alteração significativa da função linfocitária em 24 horas, 48 horas e 72 horas após uma sessão de exercício. E quando você faz o exercício mais leve, essa função linfocitária fica com um perfil um pouco reduzido. Então você não estimula tanto. E a recomendação é fazer exercício pelo menos em moderada intensidade, o que é se recomendar. Então você mantém a função dos linfócitos mais proativa. Outras alunas minhas, a Beatriz e a Vanessa, elas também defenderam os seus TCs e verificaram que o exercício físico tem uma alteração significativa em marcadores das citocinas, que é um outro componente do sistema imunológico adaptativo, que faz com que os sujeitos tenham um aumento dessa produção de citocinas anti-inflamatórias quando comparado com as citocinas pró-inflamatórias. Então o exercício tem um efeito mais anti-inflamatório do que pró-inflamatório. E o terceiro modelo agora que está sendo desenvolvido, nós vamos pegar os mesmos sujeitos que vão passar por essa fase transversal e vamos colocar ele em uma sessão de exercício de 4 semanas. Então nós estamos prolongando os nossos estudos. Em vez de fazer agudo, nós vamos verificar um efeito crônico do treinamento. Ou seja, em um mês de exercício, será que o teu sistema imunológico tem uma alteração significativa? Verificaremos isso com sujeitos jovens, de até 40 anos, e sujeitos adultos, com mais de 40 anos. Tem diferenças se ele passar por uma sessão de exercício de moderada intensidade, de leve intensidade e de alta intensidade, o que todo mundo está fazendo hoje, o tal do HIIT, High Intensity Interval Training, o treinamento intervalado de alta intensidade. Qual é o exercício que mais modula o sistema imunológico? Na sequência, nós faremos também outros estudos com pacientes com doença coronariana aguda que tiveram infarto recente, ficaram estáveis e entrarão também num programa de avaliação transversal, ou seja, antropometria, teste de esforço, nível de atividade física e também a sessão de exercício aguda e a sessão de exercício moderada e intensa. Então essas são as nossas vertentes de trabalho. Nós temos 3 vertentes: os alunos de graduação, adultos jovens ou adultos mais velhos, não idosos, e pacientes com doença coronariana aguda. Para quem quiser saber mais sobre o projeto de pesquisa, vocês podem encaminhar e-mails para medex.ufpr@gmail.com. Nós também temos um grupo de pesquisa cadastrado no Facebook, que é medex.ufpr. Nós também temos um site que nós estamos estruturando, mas está dentro do site do setor de ciências da saúde, saúde.ufpr.br/medicina do exercício. Dentro desse site tem as informações do grupo de pesquisa e também de uma pós-graduação em medicina do exercício físico.